Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto será muito interessante e a gente vai ver quantas coisas históricas temos dentro da nossa casa, tá? Mas antes, eu queria mostrar para vocês uma história que se encontra na nossa Bíblia, que eu acredito que muitos já conhecem, tá bom? Mas tem muito a ver com o nosso assunto de hoje. Quem tiver essa Bíblia para crianças, pode abrir lá na página 27, que tem a história com o título Os 10 Mandamentos, tá bom? E ela diz assim: o som das trombetas ia ficando cada vez mais forte, e quando Moisés falava com Deus, ele respondia com trovão. Então, Deus deu ao povo os 10 mandamentos, que se resumem assim: os 4 primeiros: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Os 6 últimos: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, esses mandamentos, essas leis que Deus deixou para a gente, são leis que nos indicam como a gente deve amar a Deus, como a gente deve viver para servir a Deus e como nós devemos amar o nosso próximo. O que é que a gente pode fazer para não magoar as outras pessoas, tá bom? Aqui nós temos uma imagem de Jesus segurando as 2 tábuas dos 10 mandamentos. E aqui nós temos, primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. E assim por diante. Aqui na segunda placa, aqui nós temos os 4 mandamentos de amar a Deus. E na segunda placa, os 6 mandamentos de amar ao próximo, como por exemplo: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás e assim por diante, tá bom? Depois da lei dos 10 mandamentos, também chamada a lei moral de Deus, Deus ainda deu uma porção de leis ao povo de Israel. Eram as leis cerimoniais que orientavam o povo quanto à maneira de adorá-lo, e as leis civis que tratavam dos direitos e deveres do povo. Mas o que é que tem a ver essa nossa história dos 10 mandamentos com a aula de hoje? Nós vamos descobrir hoje o que são documentos históricos e onde nós podemos encontrar. Aqui os 10 mandamentos, as tábuas da lei, são exemplos de documentos históricos, tá bom? Essas placas ficaram com o povo de Israel durante muito tempo, tá bom? Por exemplo, a nossa Bíblia. Aqui na Bíblia, nós temos histórias desde o início do mundo, como a criação. Nós temos a história de José do Egito. Temos também a história de Moisés, como aqui, ó, dos 10 mandamentos, que foi com Moisés. Toda a história de Jesus e assim por diante. Então, nós podemos considerar também a nossa Bíblia como um documento histórico. Mas na nossa aula, nós vamos ver na prática o que são esses documentos. Será que tudo o que eu tenho é documento? Será? Vamos ver? Mas antes, nossa posição. Posição de oração. Oremos. Querido Deus, muito obrigada por este dia, muito obrigado por mais uma aula. Te agradecemos também por ter deixado a Bíblia para nos orientar. Fica conosco e nos abençoa em teu santo nome. Amém. Preparados? Então vem comigo. Então, gente, como eu expliquei para vocês na nossa meditação, nós vamos ver agora alguns documentos históricos, tá bom? Nós podemos encontrar muita coisa na nossa casa, mas venham comigo e prestem atenção. Olha só. Aqui é um documento histórico muito antigo. Estão vendo aqui em cima o nome Dom Pedro? Dom Pedro foi o imperador do Brasil. Ele foi um rei aqui no Brasil, tá certo? E aqui é um documento feito para ele, tá bom? Uma carta, alguma coisa assim. Esse aqui também é um exemplo de documento histórico bem antigo. Percebem que o papel, ele é bem encardidinho, parece muito frágil, né? Não é de qualquer forma que a gente pode pegar um documento desse, tá bom? Olha só,
Nos museus, nós encontramos os documentos históricos em caixas assim de vidro, tá? Ou em caixas assim, ou a uma certa distância para que ninguém toque, ninguém rasgue e não acabe danificando o papel, tá certo? Olha só, quando é preciso pegar na folha, tem que estar, ó, com luva nas mãos, porque o suor das mãos da gente podem danificar. Tem que ter todo o cuidado com lâmpada, com luz do sol, para não acabar rasgando ainda mais fácil esse papel, tá bom? Esses documentos aqui são chamados de documentos oficiais de identificação. Então, a gente pode tirar um documento desse no cartório, em algum lugar, algum estabelecimento do governo ou prefeitura, tá certo? Nós temos aqui a carteira de identidade, também conhecida como RG, porque tem o nosso registro geral nela, tá certo? Nós temos aqui o CPF, o título de eleitor e aqui atrás a carteira de trabalho, tá bom? Alguns documentos desses só podem ser retirados a partir dos 16, 18 anos, tá bom? Aqui nós temos também a carteira de vacinação, que também é um documento de identificação, para saber se a criança está tomando as vacinas direitinho, para saber se ela pode ou não adoecer de alguma coisa, tá certo? E aqui, a certidão de nascimento também é um documento de identificação, vai dizer quem você é, como também as certidões de casamento e assim por diante, tá? Agora nós vamos ver os documentos de família. Como é que a gente encontra esses documentos de família? Olha só. Nos álbuns de fotografias, nós temos esses documentos de família, que podem também se tornar documentos históricos, tá bom? Por exemplo, eu posso guardar uma foto da minha bisavó de quando ela era pequena. Então, é um documento histórico que está mostrando a época em que ela era criança, tá certo? Então, os documentos de família são muito importantes para a gente conhecer a nossa história, tá bom? E aqui eu tenho cartões postais. Quando a gente viaja, aí compra o cartão postal, que é bem baratinho, aí tem uma imagem da cidade, um ponto turístico, e atrás a gente pode fazer uma dedicatória e mandar para alguém, tá certo? Então, muitas pessoas colecionam cartões postais, tá? Então, também são documentos de família, a gente guarda de lembrança. Tudo que a gente guarda de lembrança se torna um documento de família, tá certo? E agora, a gente vai fazer uma atividade, ó, bem legal. Vamos comigo? Então, pessoal, aqui no livrinho de vocês, na página 66, nós temos os documentos históricos, tá bom? E ele diz assim: os documentos pessoais identificam as pessoas, informam em que lugar elas nasceram e quem são seus pais. Existem os documentos oficiais ou de identificação, como o título eleitoral e o passaporte, que são aqueles documentos que nós vimos na nossa aula, tá bom? Além deles, existem os documentos de família, que registram acontecimentos que desejamos guardar para recordar no futuro. Então, tudo isso são documentos históricos, como nós vimos, tá bom? Aqui a questão 2 diz assim: pinte de acordo com a legenda a seguir. Documentos oficiais de identificação a gente vai pintar de verde e os registros de recordação da família a gente vai pintar de vermelho. Então, aqui nós temos uma carteira de identidade. Então, o documento oficial de identificação é uma recordação. Muito bem, é um documento oficial, então eu vou pintar, ó, de verde, tá bom? Aqui eu tenho um passaporte, que também é um documento de identificação. Então, eu vou pintar de verde, tá bom? Aqui eu tenho uma carta ou um convite, né? Lembra mais um convite de casamento. Então, eu vou pintar de vermelho, porque aqui é uma recordação de família, tá certo? Aqui embaixo, eu tenho um cartão postal, tá bom? Então, eu também vou pintar de vermelho, porque é uma recordação da família.
Aqui eu tenho um cartão de aniversário ou também um convite, né? Não dá pra gente entender direito o que é, mas eu também vou pintar de vermelho, porque é uma recordação da família. Aqui eu tenho uma certidão de casamento. Uma certidão de casamento a gente tira no cartório, né? Então eu vou pintar de verde, porque é um documento de identificação. Aqui eu tenho uma caixinha de música, então eu vou pintar de vermelho, porque é uma recordação da família, tá? Aqui eu tenho uma colcha de uma cama, tá bom? Então eu vou pintar de vermelho, porque é uma recordação da família. E por último, eu tenho a carteira de vacinação. E nós vimos que é um documento de identificação. Então eu vou pintar de verde, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!